Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel, você está aqui no meu canal, do canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, tenho 31 anos, sou formado em Educação Física, pós-graduado em Libras, professor de Araruama e Maricá, um apaixonado pela leitura bíblica. Vamos para nosso devocional Priorize Deus. Será que você está priorizando Deus? Será? Eu tenho um pecado nessas partes, tá? Espero poder priorizar ainda mais minha comunhão com Deus. A gente nunca está 100%, mas a gente sempre busca melhorar. Entendeu? Qual é da sua vida tem que melhorar? Bora. Dia 15. Deus não se esqueceu de você. Quando passamos por momentos difíceis, é comum pensarmos que Deus se esqueceu de nós. Muitas vezes buscamos o Senhor e parece que não há respostas. Isso também aconteceu na vida do profeta Jeremias. A Bíblia narra que ele estava em praça pública, exercendo seu chamado, quando alguns homens o pegaram e o jogaram em um poço onde não havia água, somente lama. E ali ele ficou atolado. Talvez esse seja o quadro da sua vida. Era provável que Jeremias morresse dentro daquele poço. Porém, Deus tocou no coração de um homem para que salvasse a vida do profeta. Então reordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Jeremias 38, 10. Vamos ler aqui, livro do profeta Jeremias. Cadê? Jeremias 38, 10. Então o rei deu ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: leve com você 30 homens e tire da cisterna o profeta Jeremias antes que ele morra. Creia que Deus não vai deixar você morrer nessa situação. Confie que ele já está enviando providência e preparando pessoas para tirar você do fundo do poço. O Senhor não se esqueceu de você. Acredite nisso. Se você desse poço e o sol da justiça vai brilhar sobre sua vida. Como poderia Deus se esquecer daquele por quem deu o próprio Filho? Você se sente no fundo do poço? Lembre-se de que o único caminho é para fora dele. Leitura bíblica, Gênesis 41 e 42. O meu poço, minha pedra de tropeço é a pornografia. Convivo com isso desde a minha adolescência, infelizmente. Mas, se Deus quiser, eu vou me livrar disso. Gênesis 41 e 42. Gênesis 41. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E, após elas, nasceram 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas. Quando Faraó ficou irado com seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele nos deu interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem interprete.
porém vi falar a respeito de você, que, quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. E José respondeu: Isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então Faraó disse a José: No meu sonho eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiu dele 7 vacas gordas e de boa aparência e pastavam no meio dos juncos. Após destas subiam outras vacas, fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas. E, depois de as terem engolido, não davam aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi, em meu sonho, que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Quanto a isso, aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Então José respondeu: O sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer ao Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido, porque é a coisa estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto: pôr administradores sobre a terra e recolher a quinta parte dos frutos da terra do Egito em 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimento na cidade e guardá-lo em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: Será que poderemos achar alguém melhor do que José, homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: Visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: Eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e pôs no dedo de José. Mandou que o vestisse com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem, e clamavam diante dele: Inclinem-se todos! Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou o Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. E José ajustou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento no campo, ao redor de cada cidade, foi guardado na mesma cidade. Assim José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir a fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Vou falar com José e faça o que ele disser. E, havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José,
porque a fome aumentava em todo o mundo. Gênesis 42. Quando José soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: Ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais, para que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: E se lhe acontecer algum desastre? E os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Então José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: De onde vocês vêm? Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: Vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles responderam: Não, meu senhor. E seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. E seus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: Nada disso. Pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: Nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, o outro já não existe. Mas José lhes disse: É como já falei, vocês são espiões. E vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui, sem que primeiro veja o irmão mais novo de vocês. E enviem um de vocês, que busque seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se é verdade no que dizem. Ou senão, juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: Façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos. Os outros podem ir, levando cereal para matar a fome das suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si: Na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos pedia e não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobrevém agora esta ansiedade. Ruben respondeu-lhes: Não é verdade que eu disse, não pegue contra o jovem? Vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por meio de um intérprete. E, retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando-se para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. José ordenou que lhes enchesse de cereal os sacos, e lhes restituísse o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e o suprissem de comida para o caminho. E assim foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, encontrou dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: Devolveram o meu dinheiro. Está aqui na boca do saco de cereal. O coração dos irmãos se encheu de medo e, tremendo, entreolhavam-se, dizendo: O que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, dizendo: O homem, o Senhor da terra, falou conosco de maneira ríspida e nos tratou como espiões da terra. Dissemos a ele: Somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Então o homem, o Senhor da terra, respondeu: Nisto saberei que vocês são homens honestos. Deixe comigo um de seus irmãos. Pegue o cereal para remediar a fome de suas casas e vou embora. Mas traga-me o seu irmão mais novo. Assim saberei que vocês não são espiões, mas homens honestos. Então entregarei o irmão de vocês e vocês poderão negociar na terra. Aconteceu que, quando foram despejar o cereal que havia nos sacos, cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com dinheiro, eles e o seu pai ficaram com medo. Então Jacó, o pai deles, disse: Vocês vão me deixar sem filhos. José se foi, Simeão se foi. Agora querem levar Benjamim. Todas essas coisas acontecem contra mim. Mas Rubem disse a seu pai: O senhor pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu tome conta dele, e o trarei de volta para o Senhor. Mas Jacó respondeu: Meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto, e ele é o único que ficou.
Se lhe acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Se eu dei padres mais de vezes sobre os 10, Lucas 16, eu estou esperando esse vídeo gravado aqui no YouTube. Se lá para tirar fruto dos nossos corações. Hoje eu esteja imaginando me livrar desse pecado. Hoje eu sei que isso me entristece tanto, entristece até o fim da minha alma. Eu vou tentar me livrar desse pecado da pornografia, me ajuda a me livrar. Tento com todos nós, nos dê um dia na tua presença. Te peço em nós, Jesus. Amém. Dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe nos comentários vídeo de oração. Eu gostava muito de orar com você e por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu.